Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta neste programa que é o Bíblia, um Tesouro Escondido. E hoje nós vamos iniciar um novo livro, que é o livro de Deuteronômio. Já percorremos os livros anteriores, capítulo a capítulo, descobrindo aquilo que Deus tem para nós escondido na palavra dele. E para este episódio eu quero saudar aos pastores que estão conosco, o pastor Fernando Almeida, paz do Senhor. Paz do Senhor. E o pastor Diniz Cipreste. Cada episódio eu uso um sobrenome. Um é Diniz, um é Diniz Cipreste, outro é Diniz Azevedo. Paz do Senhor, pastor Diniz. Paz do Senhor. Nós vamos iniciar agora o livro de Deuteronômio e eu gostaria de ler aqui o primeiro versículo do capítulo 1, que diz assim: estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície de fronte do mar de Sufi, entre Parã, Itofel e Labã, e Azerote e de Zaabe. Agora nós vamos ouvir aqui, pastor Diniz, os discursos iniciais de Moisés. Por quê? Porque ele estava aqui diante de uma geração que havia nascido no deserto. A maior parte deles não experimentou, não viveu as experiências, os ensinos, não presenciou com os próprios olhos aquilo que aconteceu nos primeiros anos da caminhada. Então Moisés vai trazer agora uma lembrança, instruções, vai relembrar aquilo que Deus havia ensinado ao longo desses anos todos no deserto. Mas também agora nós vamos ver um pouco do que foi Moisés, né, pastor Diniz, como um servo de Deus, né? Deuteronômio é um livro assim, a palavra de Deus é maravilhosa, mas Deuteronômio tem um ensino maravilhoso que você vai ver na vida de Moisés, vai ver na vida de outros servos de Deus. É você entender o seu chamado na obra de Deus, quem é você, quem Deus é, e confiar em Deus nos momentos onde o que Deus quer não é o que você quer. Você entender o seu lugar. Você é servo, Deus não te deve nada, Deus não precisa de você. Por mais que Deus tenha te usado, por mais importante que você possa parecer aos olhos dos outros, você vai ver isso na vida de todo servo de Deus que entendeu o que é a obra de Deus, que entendeu o que é o seu chamado. E aqui nós vamos ver esse Moisés, assim, demonstrando uma humildade extraordinária. O que ele está fazendo, né, para a gente situar os ouvintes, principalmente aqueles que estão menos familiarizados com a leitura da palavra. O povo tinha chegado ao final da caminhada no deserto, agora era a hora de conquistar a terra. E Deus chega para Moisés e diz: você não vai entrar. Você imagina. Quase 120 anos de idade, uma longa caminhada no deserto, 40 anos de caminhada, de provação, de luta, caminhando com aquele povo ali. Agora chegou na hora de passar o Jordão. Moisés, você não vai passar. E o Senhor já tinha dito, quem vai entrar com o povo é Josué. Moisés podia simplesmente dizer o seguinte: então tá bom, vou dormir, vou esperar a morte chegar, tô velho. Já fiz minha parte. Já fiz minha parte. Deus não foi justo, Deus não está agindo corretamente comigo. Podia ficar oprimido, aborrecido com Deus. Mas não. Ele vai reunir todo aquele povo, como você falou. Essa é a geração, fora Josué e Caleb, essa é a geração que nasceu no deserto. Né? Muitos viram várias experiências no deserto, mas é a geração que nasceu. Os adultos, e Moisés vai começar aqui tratando disso. Primeiro capítulo vai falar disso. Ele vai relembrar Cádiz Bernéia. Vocês foram incrédulos. O povo foi incrédulo, não era eles. Está lembrando dos pais deles. Aqueles homens foram incrédulos. O coração deles se derreteu. Depois eles se arrependeram e quiseram entrar. Mas Deus tinha dito a eles que não estaria mais com eles naquela batalha. E eles foram derrotados. Então ele começa aqui lembrando o motivo da derrota. Quando o homem perde a fé, quando o homem deixa de confiar em Deus, isso é derrota na vida do povo de Deus. Ele começa aqui assim. Vamos relembrar nossa história? Vamos relembrar nossa história? Nós podíamos estar na terra há muito tempo.
Vossos pais podiam ter herdado a terra. Sabe por que não herdaram? Pela incredulidade, pela dureza do coração deles. E a beleza daquilo que Moisés está dizendo é que ele também não ia entrar. Mas ele vai testemunhar diante do povo a fidelidade de Deus. E durante o livro de Deuteronômio, tem uma frase que nós vamos encontrar várias vezes em Deuteronômio, no início de muitos capítulos. Ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ouve, o justo vive da fé. A fé vem pelo ouvir. Muito bom. O que ele está dizendo é o seguinte: ouve a Deus, confia em Deus. E aí ele vai relembrar todas as lutas, todas as passagens, tudo que viveram e toda a fidelidade de Deus para com eles. Amém. Pastor Fernando? Tem um versículo que eu gosto muito, que está aqui no capítulo 4, verso 4, que diz assim: porém vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Então, mostrando que eles estão ali não é por eles, porque eles foram mais fortes, porque Deus gostava mais deles, porque eram mais sábios, tinham mais recursos, não, é porque eles chegaram ao Senhor, estiveram em comunhão com o Senhor durante toda aquela jornada. Era o ano 40 da saída do Egito, né? Era o ano 40. Dos que saíram com mais de 20 anos, diz o texto, só Josué e Caleb estavam ali, e Moisés, né? Mas os homens tinham todos sido tragados, né? Então, as crianças que saíram e os que nasceram é que estavam ali diante daquele momento, ouvindo ali, né? E há essa lembrança, né, do que o Senhor fez, do que o Senhor operou, né? E é muito importante também esse entendimento de Moisés, né, como servo, colocando a obra do Senhor acima da vontade dele, dos interesses dele, das necessidades dele. Ele colocou a obra do Senhor acima. Ele diz aqui, no final do capítulo 3, né? Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste negócio, né? Então, mostra que ele teve até tentou argumentar com o Senhor. Como né? sempre, né? Moisés sempre foi muito argumentativo, exatamente, né? Exatamente. Né? Manda, pois, a Josué e esforça-o e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo e fará possuir a terra que apenas verás. Né? Então Moisés contemplou, Moisés viu, mas Josué que foi um instrumento que Deus usou ali. É claro que isso tem um significado profético grande para nós, mas a postura de Moisés ela é maravilhosa, né? De entender e de trazer Josué, de orar com Josué e de mostrar que o povo deveria confiar, né, em Josué, porque ele era o escolhido do Senhor ali para frente. Essa postura, essa posição dele de colocar as coisas do Senhor acima é maravilhosa e é um ensino muito, muito bom para nós e glorioso para nós quando lemos e vemos essa postura dele. Pastor Diniz? É muito interessante que nesse primeiro capítulo também ele fala de juízos, de julgamentos, de não fazer diferença entre o estrangeiro e o habitante de Israel. Deus sempre mostrando o povo dele como um povo, a palavra diz assim, né? Que povo há como vós, que tem leis tão sábias, tão... Então, o povo de Deus precisa entender quem é esse povo, qual é o chamado desse povo. E Moisés dá um exemplo. O servo de Deus ele precisa dar testemunho. E é muito fácil você dar testemunho do Senhor quando o Senhor está fazendo aquilo que você quer. O difícil é você dar testemunho e dizer que Deus é maravilhoso quando Deus está te contrariando. E era a situação de Moisés. Né?
Então ele está ensinando para o povo aqui que o povo de Deus era um povo diferente, mas ele está ensinando com vida. E eu costumo dizer para as pessoas que pregar evangelho é fácil, difícil é viver evangelho. E a gente prega evangelho falando, e é importante falar e anunciar, mas a gente prega evangelho com exemplo. Você prega evangelho com testemunho de vida. Era o que Moisés está fazendo. Você imagina todo aquele povo olhando para Moisés e humanamente parecia até injusto, porque ele estava dizendo para o povo, eu não vou entrar na terra. Ele até põe um pouquinho de culpa por causa de vocês. Né? É por causa de vocês que eu não vou entrar. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa, vamos relembrar aqui quem é o nosso Deus. E quando ele termina o livro de Deuteronômio, é lindo como ele termina. Era o final da vida dele, né? Mas é esse momento que ele está vivendo. O Deuteronômio são os últimos dias de Moisés. Ele está ali vivendo os últimos instantes da vida dele, sabendo, vou morrer. Mas deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa, né? Quem é o nosso Deus? Vamos relembrar aqui tudo que nós vivemos. Quem é esse Deus? Quem é o Senhor para nós? O que ele significa para mim? E aí, antecipando um pouquinho do livro, ele vai dizer que o Senhor é justo, é bom, é maravilhoso. Alguém que não ia entrar na Terra Prometida. Alguém né? contrariado que não ia entrar na Terra. Mas é isso que eu estou dizendo aqui. Deus não nos deve nada. Nós precisamos de entender isso. Deus não devia nada a Moisés. Moisés está ali, Senhor, mas fui eu. Tanto tempo de trabalho, né? Trabalhei tanto, eu fiz tanto. Não, ele sabia, eu sou devedor. Eu não sou nada. Foi um privilégio. E às vezes você vê alguém assim, eu trabalhei tanto para o Senhor está me devendo o quê? Nós somos muito bem pagos. Moisés está sendo muito bem pago. A fidelidade de Deus é o testemunho dele. E isso é um ensino para o povo, né? Então, você é professora de criança, você é instrumentista na igreja, você tem um chamado, você é irmã que está fazendo trabalho de senhora, você é um pastor, você é um diácono, você é um obreiro. Quem é Deus? Você pode falar isso a todo instante. Pode ser no momento mais difícil da sua vida, né? Podem ser suas últimas palavras. Como tem lá, vamos ver mais para frente aí, as últimas palavras de Davi, tantos servos de Deus, suas últimas palavras, que sejam um testemunho da sua vida. Pregue com a sua vida o Evangelho. As pessoas olhando para você. Moisés deixou isso, né? Essa herança para o povo de Israel, de olhar para esse homem e dizer, não teve um profeta como Moisés. Mas a falha era o homem, falho. Mas um homem servo de Deus. Você pode chegar, eu sou... Às vezes as pessoas se envaidecem, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada. Diante de Deus, você é servo, inútil. E o comportamento de Moisés foi esse. O Senhor disse que eu não vou entrar, eu pedi, eu insisti. Ele falou, não me fale mais sobre isso. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, vamos relembrar quem é nosso Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Pastor Fernando? O fim dele, como o Diniz falou, né, os últimos dias, as últimas palavras, isso é importante, porque do que adianta você caminhar 10 anos, 20 anos, 30 anos e o seu fim for do lado de fora, né? A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas, né, do que o princípio delas. Princípio delas, né? Então, a gente precisa entender isso, ou seja, não, o Senhor está querendo assim, amém. Né? Essa é a vontade do Senhor, amém. Olha, eu não alcancei, eu gostaria de viver isso, de experimentar isso, de estar ali, mas Deus não me deu, mas louvado seja o nome do Senhor, porque esse foi o projeto dele para a minha vida, né? E ele não me deve nada, eu sou um eterno devedor e vamos continuar devedores. Então, esse entendimento ele é muito importante para nós. A gente tem desejos, a gente gostaria de algumas coisas, é claro, a gente, né, isso é normal, mas isso não pode estar acima daquilo que é o projeto do Senhor para nós e nos tirar a bênção se isso não se cumprir na nossa vida. Eu tenho certeza que a coisa que Moisés mais queria deveria ser entrar na terra, o desejo dele como homem, né? A terra que ele lutou 40 anos, né? Para chegar ali.
E chegar na hora o Senhor dizer para ele que, ó, você não vai, você só vai ver, mas Josué vai entrar, né? Mas isso não... O Senhor é justo, né? O Senhor é justo. Então essa foi a conclusão dele, e isso é maravilhoso e é um ensino para nós de que o importante é estarmos debaixo daquilo que é o projeto do Senhor para a nossa vida. Isso é que é o mais importante. E esse projeto, ele tem um fundamento que é o amor de Deus para com o homem. Tem um texto aqui, pastor Diniz, capítulo 4, nós estamos falando dessa introdução, né? Então, estamos citando um pouco do livro, que diz assim, no capítulo 4, versículo 36, Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo, porquanto amava teus pais, e escolhera a tua semente depois deles, e te tirou do Egito diante de si, com sua grande força, para lançar fora de diante de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Maravilha, né? A fidelidade de Deus é uma coisa maravilhosa. Ele, como diz a Bíblia, você pode ser infiel, mas Deus permanece fiel. E nós encontramos isso na vida do povo de Israel, infidelidade. Quando Moisés está tratando aqui no capítulo 1, ele está tratando da incredulidade, ele começa pela incredulidade. E a incredulidade atrasou a conquista da terra em 38 anos, 38 anos rodando no deserto, né, por causa da incredulidade. A nossa vida espiritual é assim, a nossa grande luta, o grande obstáculo somos nós mesmos. É a mente humana, né? É a nossa incredulidade, a nossa falta de fé. Nós podíamos crescer muito mais rapidamente, mas Deus tem de trabalhar e Deus é paciente. Deus às vezes tem de nos levar por caminhos mais longos, porque nós não estamos preparados para certas lutas, para certas coisas. Tem certas provas que a gente não precisaria de viver se você tivesse fé, mas Deus vai trabalhar você, vai te fortalecer. Então Deus precisou de levar aquele povo para o deserto e trabalhar aquele povo muitos anos, para eles poderem herdar aquela terra. Isso acontece na minha vida, na sua vida. Deus tem um projeto, Deus é fiel, Ele vai cumprir o projeto dele, mas tem certos atrasos que a gente não precisava de passar na nossa vida, no nosso crescimento espiritual. E às vezes vamos ficar rodando a montanha de Seir. Até ficar pronto. Até ficar pronto, porque não está preparado. Sua incredulidade fez isso, né? Amém. Olha, então esta foi a nossa introdução ao livro de Deuteronômio. Certamente Deus há de nos abençoar. Riquíssimo. Riquíssimo, riquíssimo. Uma jornada, vamos rever a jornada. Não perca os próximos episódios, Isso. os próximos capítulos. Quero deixar aqui um abraço a todos que nos acompanham, aos pastores. Um abraço ao pastor Ronaldo, né, que está sempre acompanhando a gente no programa, os demais companheiros, as irmãs, e a todos a paz do Senhor Jesus. Paz do Pai do Senhor. Senhor.